Gente, aqui é a professora Camila, tá certo? A gente vai estar começando a nossa aula do 8º ano. Lembrando, nosso tema é adolescência, puberdade e sistema endócrino. Semana passada vocês estavam estudando o sistema endócrino na primeira parte. Essa semana vocês vão ver a segunda parte, tá certo? E lembrando, aí a gente vai estar estudando, tirando qualquer dúvida, tá certo? Mas antes disso, a gente tem que falar sobre o coronavírus, né? Gente, se protejam. Sempre quando sair de casa, utilizem máscaras, lavem as mãos, né? Se for sair para comprar alguma coisa, quando chegar em casa, retire toda aquela roupa que você tava, tome um banho e sempre lave as mãos e sempre utilize o álcool e não esqueça nunca da máscara. Nós temos que todos nós protegermos, até porque a gente está passando por todo esse momento, está sendo difícil para todo mundo, mas é necessário que todos nós estejam protegidos, né? Então, começar a nossa aula. Gente, antes que a gente comece, lembrando, o sistema endócrino é um sistema que vai estar produzindo hormônios, né? E vai estar controlando as funções do nosso corpo, né? Então, a gente vai ter 4 tópicos que a gente vai estudar hoje, tá certo? A gente vai entender como é que é produzido esse hormônio, tá certo? A produção dele, a liberação dele no corpo, e quais são as células que vão estar sendo ativadas por esses hormônios, quais são as respostas principais de determinados hormônios. Nós não, claro que não vai dar para estudar todos os hormônios hoje, mas nós vamos ver os principais hormônios, quais são as ações deles, né, quais são os efeitos dele no nosso corpo e quais são as células que o produzem e quais são as células que vão estar sensíveis a ele, que vão ser ativadas por eles, tá certo? Então vamos lá. O nosso corpo em si, ele é controlado tanto pelo sistema nervoso, também pelo sistema endócrino, né? Os hormônios que vão ser produzidos, tá certo? Então, o sistema nervoso, ele vai estar controlando o nosso corpo através dos nervos e dos impulsos nervosos, que fazem a comunicação com todo o nosso corpo, né? Eles vão estar coordenando todas as funções. O sistema endócrino, ele também vai estar coordenando algumas funções através dos hormônios, tá certo? Que esses hormônios eles vão ser descarregados, eles vão ser liberados, vão ser produzidos por uma determinada glândula endócrina, vão ser liberados na corrente sanguínea e vão ativar determinadas outras células que vão ser sensíveis a determinados hormônios, tá certo? Só tentando passar aqui. As glândulas elas podem ser exócrinas, né, ou endócrinas, né? As glândulas exócrinas, elas são aquelas glândulas que vão liberar substâncias do lado de fora, de dentro para fora, né? Nós temos um exemplo, as glândulas lacrimais, as glândulas sudoríparas, né? As glândulas salivais, que vão produzir substâncias de dentro para fora, tá certo? Então elas vão produzir a saliva, as glândulas salivais, as glândulas lacrimais vão produzir a lágrima, né? E toda essa parte a gente vai estar tendo o contato diretamente, tá certo? Essas glândulas, elas vão produzir, né, e liberar essas substâncias no meio interno para o meio externo, tá certo? E eles vão estar produzindo por ductos que vão descarregar no meio externo do corpo ou em cavidades internas essas substâncias que vão ser produzidas, tá certo? Aí, a glândula sudorípara, sebáceas, salivais são exemplos, né? A gente tem aqui uma imagem, né, que mostra o ducto que vai produzir determinada glândula. Nesse caso aqui, o suor vai ser produzido pela glândula sudorípara, tá certo? Ver se dá para vocês verem aqui. E temos também as glândulas endócrinas, né? E essas glândulas, elas vão estar agindo diretamente no nosso sangue, tá certo? As glândulas endócrinas, elas vão produzir o hormônio e esse hormônio vai ser liberado diretamente na corrente sanguínea, diretamente no sangue, percorrendo o corpo até chegar às células que são sensíveis a esse hormônio, né? Então, eles vão percorrer todo o nosso corpo procurando aquelas células que são
sensíveis a esse hormônio, que vão ser ativadas por esse hormônio, tá certo? Então, nós temos exemplos de glândulas endócrinas, os ovários, o hipotálamo, a hipófise, tireoide, paratireoide, testículos, as glândulas suprarrenais, também nós temos o pâncreas, tá certo? E várias outras, né, que vão estar sendo ativadas. O nosso sistema endócrino, ele vai estar dividido em todo o nosso corpo. No nosso cérebro, nós temos a hipófise, a pineal, né, a tireoide, que é abaixo do pescoço, a paratireoide também, as suprarrenais, que é sob o rim, né, em cima do rim. Nós temos também o pâncreas, né, o hipotálamo, testículos, ovários, né, que são várias glândulas que vão estar produzindo hormônios. Mas lembrando, tem algumas que são órgãos com função endócrina. Um exemplo, o pâncreas, o hipotálamo, o testículo, os ovários, eles têm várias outras funções e também produzem hormônios, tá certo? Por isso que eles são órgãos que têm determinadas funções. Por exemplo, o ovário ele vai produzir o óvulo, o testículo vai produzir o espermatozoide, né? O pâncreas, ele vai estar agindo no controle de gordura. Então, assim, eles vão estar com várias, e neutralizando substâncias tóxicas. Então, tem várias outras funções, mas também produzem hormônios, tá certo? Um exemplo aqui, só para que vocês entendam como é que um hormônio funciona, tá certo? Nós temos aqui o órgão do sistema endócrino, pode ser qualquer uma daquelas glândulas, pode ser a suprarrenal, pode ser um ovário, pode ser o testículo. Nesse caso aqui, que é a da adrenalina, nós estamos falando da suprarrenal, tá certo? Então, ela vai produzir o determinado hormônio, nesse caso, a adrenalina. E a adrenalina vai ser liberada na corrente sanguínea, quer dizer o quê? No sangue, né? Ela vai estar sendo liberada no sangue e ela vai estar agindo nas células-alvos, que às vezes está distante da suprarrenal, que é ali em cima do rim, né? Não vai estar ali próxima daquele órgão, mas como ela está no sangue, ela vai percorrer todo o corpo, então ela pode chegar naquela célula-alvo, o hormônio vai chegar naquela célula-alvo e vai ativar aquela célula-alvo. E aquela célula-alvo vai gerar uma resposta àquele hormônio, ela vai ser ativada com aquele hormônio, tá certo? A adrenalina, ela é liberada principalmente quando a gente leva um susto, uma situação que você se sente com uma situação de perigo. Por quê? Porque a adrenalina é um hormônio de sobrevivência. Então ele vai ser ativado sempre quando você se sentir em perigo, um susto, em qualquer ação que o seu corpo, que você entenda que esteja em perigo, a adrenalina vai ser liberada, tá certo? Então o seu corpo sente que está em perigo, a adrenalina é liberada. O que é que ela vai causar? Lembrando, ela é produzida pela suprarrenal, o que é que ela vai causar? Ela vai causar, o coração ele vai bater mais rápido, né? Ele vai bater mais rápido para quê? Por quê? Ele vai bater mais rápido exatamente porque o fluxo sanguíneo vai precisar ser maior e mais rápido, tá certo? Até para que você tenha uma atividade de fuga, de sair daquela situação de perigo bem mais rápida. Vai precisar de uma resposta mais rápida, por isso que o seu coração ele vai bater mais rápido, justamente para que o seu sangue ele corra mais rápido, tá certo? O ritmo respiratório ele também vai aumentar, ou seja, a sua respiração vai ser mais rápida também. Ora, se o sangue ele está sendo mais rápido, esse sangue precisa ser todo oxigenado, por isso que a sua respiração também vai ser mais rápida, tá certo? As contrações dos músculos elas vão ficar mais potentes e menos sensíveis ao cansaço, ou seja, na hora do perigo, né, na hora que a adrenalina é liberada, você não vai sentir o cansaço tão rápido, você vai sentir mais rápido, você vai tentar sair daquela situação mais rápida, mas isso é uma reação biológica à adrenalina, tá certo? E essa é justamente a ação da adrenalina no nosso corpo. E resposta dessa adrenalina, o fluxo sanguíneo para os intestinos e para a bexiga é reduzido, né? A pele fica mais pálida porque o fluxo ele flui menos para a pele e mais para os músculos. Ora, se eu vou precisar mais dos músculos para fugir, para sair numa situação dessa, numa situação de perigo, então o sangue ele vai ser distribuído mais pelos músculos. Por isso que quando você leva um susto, você tem aquela sensação de estar mais pálido, né? Porque quando a adrenalina é liberada, o sangue ele flui automaticamente
para os músculos, tá certo? Então, a adrenalina é uma reação automática, exatamente para sair de uma situação de perigo. Lembrando, é um hormônio que age justamente para garantir a nossa sobrevivência, tá certo? Aqui tem umas imagens, vocês podem ver que são características que a adrenalina causa, né? Tá certo? A gente falou sobre a adrenalina, agora a gente falou sobre a adrenalina e a glândula suprarrenal, né? Agora a gente vai falar sobre a tireoide, que é a glândula, e o bócio, que é uma doença causada por a superatividade da tireoide, tá certo? Então vamos lá. A tireoide é uma glândula que ela está situada na base do pescoço, quer dizer que ela está aqui, tá certo? Então ela está situada na base do pescoço e ela vai estar produzindo um hormônio chamado tiroxina. E essa tiroxina, ela vai estar agindo e controlando o metabolismo. Ela vai ter função principal na pressão arterial, na frequência cardíaca, na atividade muscular, nas funções digestivas e também reprodutivas. Quer dizer o que? Ela tem uma ação bem ampla, né? Ela age, tem uma ação bem ampla e ela é muito importante para o nosso corpo, tá certo? Essa daí, guardem essa imagem da tireoide no estado normal, tá certo? Aqui é a posição onde ela vai ficar, tá bom? Ok, aqui é a posição onde ela vai ficar, aqui. E agora a gente vai entender como é que quando ela está fora do normal, né? Quando ela produz pouca tiroxina, a gente fala de hipotiroidismo. O que é hipo? Pequeno, né? Então, pequena produção de tiroxina e hipotiroidismo. Grande produção de tiroxina, hipertiroidismo, aquela palavra, né? Hipermercantil, a gente sabe que é um mercantil grande, né? Então, hiper, grande, hipo, pequeno. Hipo, pequena produção de tiroxina, hiper, grande produção de tiroxina. Então, a gente vai ter aí um metabolismo na hipotiroidismo. O metabolismo ele é mais rápido, né? Mas diminui a obesidade e o cansaço, mas a pele ela fica mais seca e mais áspera, tá certo? Enquanto o hipertiroidismo, a gente tem um metabolismo mais lento, mais agitado, né, o coração agitado, a pressão arterial é alta e a temperatura corporal também é alta, tá certo? Então, às vezes são características. A tireoide diminuída, essa imagem aqui que vocês estão vendo, e a tireoide aumentada, ó, passou aqui sozinho, e a tireoide aumentada também, essa imagem aqui que você está vendo, diferente da tireoide no seu estado normal. Então, olha aqui a imagem da tireoide no estado normal, a tireoide diminuída e a tireoide aumentada, tá certo? Então, o bócio, né? O bócio é essa doença causada pela superatividade da tireoide. Você vê que quando ela tem a superatividade, a tireoide, ela começa a aumentar de tamanho. Então, você tem uma hipermegalia, você tem um aumento do tamanho da tireoide, causando esse inchaço aí abaixo do pescoço, que é o bócio. A tireoide, ela aumentou drasticamente de tamanho, tá certo? Por essa superatividade. Mas essa superatividade ou essa atividade intensa da tireoide ela é causada pela falta de um nutriente, que é um nutriente simples, que hoje quase a gente não vê casos de bócio. Por quê? Porque antes era muito comum. Porque o iodo ele é encontrado em crustáceos, né? E nem todo mundo tem vários outros alimentos, mas principalmente crustáceos. Mas nem todo mundo tem acesso aos crustáceos. Então, como tinham vários casos de bócio, o iodo ele foi adicionado agora no sal de cozinha, aquele sal que a gente utiliza para salgar a comida, né, para fazer nosso alimento, nosso almoço, nossa janta, nossa comida em si. E hoje, todo o sal que a gente consome, todo o sal que a gente vai no mercantil, aquele sal de 50 centavos que você compra no mercantil, aquele sal de 60 centavos que a gente compra no mercantil, ele já vem iodado, quer dizer o quê? Que ele já vem com a quantidade de iodo. Então, não significa que eu comer mais sal, eu vou evitar o bócio, não. O sal ali, ele já vem a quantidade certa de iodo, né, pela quantidade do quilo de sal. Então, só você colocar o sal, você já está adicionando iodo na sua alimentação, que já é o necessário para evitar o bócio, tá certo? Então, não significa que você vai precisar comer mais sal, só significa que é necessário que você coloque sal na comida ali. Quando a gente já prepara a nossa comida, você já está adicionando iodo. Então, já está
evitando aí, já tá suprindo aí a carência do iodo na alimentação, tá certo? A gente viu a adrenalina com a suprarrenal, a gente viu o bócio, né, com a tireoide, e agora a gente vai ver o pâncreas, né, no controle da glicose, tá certo? A glicose, lembrando, é um carboidrato. Lembrando, a glicose também é a moeda de energia do nosso corpo. Então, a energia que o nosso corpo utiliza, que as nossas células utilizam para respiração celular e para várias outras funções, é a glicose. E o pâncreas ele vai agir diretamente no controle dessa glicose, tá certo? Então, após a ingestão de carboidratos ou alimentos em si ricos em carboidratos, a glicose ela vai entrar na nossa corrente sanguínea. E o fígado ele vai estar agindo na parte quando a glicose é convertida em glicogênio. Então, assim, a glicose, quando ela está em grande quantidade no nosso corpo transforma ela em glicogênio, né? Que é para armazenar essa glicose. Ela o glicogênio é uma substância que nada mais é do que várias moléculas de glicose reunidas, tá certo? E essa glicose é necessária no sangue, mas o glicogênio é convertido em glicose quando necessário, tá certo? Então, assim, são uma via de duas mãos, né? A glicose, quando ela é armazenada na forma de glicogênio, armazenamento de energia, né? Armazenamento de glicose, tá certo? Que vai ser guardada nas células e nos tecidos adiposos. E esse glicogênio ele pode ser liberado, né? Ele pode ser quebrado e convertido novamente em glicose, tá certo? Então, o corpo ele sempre vai estar agindo nessa parte aí. E aí é onde vai entrar o pâncreas, exatamente essa liberação da glicose e esse armazenamento da glicose em forma de glicogênio, tá certo? Então, assim, o pâncreas ele vai liberar dois tipos de hormônios, a insulina e o glucagon. A insulina ela vai ser liberada quando a concentração de glicose ela está alta. Então, a insulina ela vai o quê? Baixar a glicose. O glucagon ele vai o quê? Aumentar a glicose. Um vai agir o contrário do outro. A insulina baixa, o glucagon aumenta. Vocês sabem, né? Por exemplo, quem tem diabetes que precisa tomar a injeção de insulina, quando ele toma a injeção de insulina, o corpo ele vai retirar o excesso de glicose que está no sangue e guardar na forma de glicogênio, tá certo? Nas células e nos tecidos. Ok? Isso aí é quando a pessoa tem quando tem diabetes, né? Quando a pessoa tem hipoglicemia, já é o contrário, né? Ele já precisa aumentar a quantidade de glicose. O nosso corpo ele faz esse controle da glicose naturalmente, mas há casos que o pâncreas ele não funciona normalmente e a pessoa precisa da injeção da insulina, tá certo? Mas vamos voltar aqui. Então, assim, só repetindo aqui, revisando com vocês. A insulina, ela é liberada, né, quando a concentração de glicose está alta no sangue, ela vai estimular a transformação de glicose em glicogênio e vai armazenar essa glicose, que vai reduzir a quantidade de glicose no sangue. Ok? E também ela vai estimular a entrada da glicose nas células, né? Se a glicose sai do sangue e entra nas células, automaticamente eu diminuo o quê? A quantidade de glicose do sangue, que essa é a função da insulina. O glucagon, ele já vai agir o contrário. Ele vai ser produzido quando a concentração de glicose está o quê? Tá baixa. Exatamente para fazer o quê? Aumentar essa quantidade de glicose do sangue, tá certo? E ele vai estimular a conversão, ele vai estimular a quebra do glicogênio para que seja liberado o quê? A glicose. Ele vai estimular a conversão do glicogênio em glicose, tá certo? E a liberação da glicose na corrente sanguínea, ou seja, ele vai controlar. Quando a insulina é liberada, é quando o quê? O sangue está com uma grande quantidade de insulina, ou de glicose no sangue. Aí vai o quê? Baixar. O glucagon ele vai fazer justamente ao contrário. Ele vai ser liberado quando a quantidade de glicose estiver baixa para aumentar, tá certo? Esse aqui é só uma imagem de resumo do que a gente estava vendo, tá certo? Que o pâncreas
ele vai liberar aqui o glucagon, que o glucagon vai estimular a transformação do glicogênio em glicose. Essa glicose vai ser liberada no sangue, vai restabelecer a quantidade normal de glicose no sangue. E geralmente a gente precisa do glucagon quando a gente está em jejum. Você passou um período de jejum, você passou um período sem comer. Vamos dizer que você merendou de manhã 7 horas e chegou ao meio-dia e ainda não almoçou, estou morrendo de fome. E agora? O seu corpo, para sempre manter a quantidade de glicose equilibrada, ele vai estar automaticamente, né, ele vai estar biologicamente já liberando o glucagon para sempre estar restabelecendo essa quantidade de glicose, ou seja, baixou a quantidade de glicose, o glucagon já é liberado através do pâncreas, né? O pâncreas vai liberar o glucagon e para quebrar as moléculas de glicogênio e restabelecer a glicose, tá certo? E a insulina vai ser justamente ao contrário. Quando a gente tem uma grande quantidade de glicose no sangue, o nosso pâncreas libera libera a insulina já para diminuir essa quantidade de glicose, né? Ou seja, como é que ele vai diminuir? Ele vai converter as moléculas de glicose em glicogênio para que diminua a quantidade de glicose no sangue. E a entrada também da glicose nas células, né? Então a gente já vai estar agindo. Nessa parte aí ela vai estar tendo também a ajuda do fígado, porque o fígado é que vai transformar aí a glicose em glicogênio, tá certo? E aqui no fígado também vai estar transformando, do mesmo jeito que o fígado transforma a glicose em glicogênio, aqui o fígado vai transformar o glicogênio em glicose, tá certo? Agora a gente vai para a última parte, né? Os nossos hormônios sexuais. Lembrando, os hormônios sexuais são aqueles que vão gerar as características sexuais, né? E essas características sexuais, elas começam a ser formadas a partir da puberdade, né? E essa puberdade já são o início dessas características sexuais começando a aparecer no nosso corpo, tá certo? Nos meninos, a gente vai ter os testículos, nas meninas, os ovários, né? Tanto o testículo quanto os ovários, eles são chamados de gônadas, tá certo? Por que gônadas? Porque eles vão produzir os gametas, né? Que são as células sexuais. Lembrando, os testículos vão produzir espermatozoides e os ovários vão produzir o quê? Os óvulos, né? Então, assim, quando chega na puberdade, o hipotálamo, ele vai estimular a glândula hipófise. E ela vai liberar alguns hormônios que vão desencadear o desenvolvimento e o amadurecimento dessas gônadas. Quer dizer o quê? Vai começar a desenvolver o testículo nos meninos e vai começar a desenvolver os ovários nas meninas, tá certo? E esses vão liberar hormônios que vão começar a gerar as características sexuais. Aí as gônadas, além de ser gametas, né, que é a função dela biológica, elas também produzem hormônios. Os testículos, eles vão produzir um conjunto de hormônios que vão ser chamados de andrógenos, onde a testosterona é um dos principais, tá certo? Tem vários outros hormônios, mas a testosterona é o que vai estar principal. E a testosterona vai gerar as características masculinas, tá certo? Além dos outros hormônios. Os ovários, eles vão produzir a progestageno ou progesterona, tá certo? E o conjunto de hormônios que também vão ser chamados de estrógenos, né? E esses estrógenos, o progestagênio ou progesterona, vão estar gerando as características femininas, tá certo? Na puberdade, a gente tem a atuação desses hormônios sexuais e eles vão produzir, como a gente já tinha falado, os testículos vão produzir os espermatozoides, né, nos meninos, e nas meninas os ovários vão produzir o quê? Os óvulos. E aí a menina vai começar a ovular e vai começar a menstruar, tá certo? E a nossa última parte, esses hormônios sexuais e as mudanças. Então, assim, todas as mudanças que vão ser desencadeadas no nosso corpo, que vão ser geradas, eles vão ser mais ou menos nessa época do amadurecimento. Então, lá quando a hipófise começa a liberar os hormônios que vão ativar e amadurecer as gônadas, ou seja, o testículo, os ovários, as características sexuais vão começar a surgir. No caso dos meninos, o que? A voz vai começar a ficar mais grossa, né? Vai começar a surgir pelos no corpo.
né? Vai começar surgir pelos na região pubiana também. O sistema genital vai começar a amadurecer, ou seja, o testículo vai começar a desenvolver, né? O aumento muscular, o homem vai começar a desenvolver mais, o menino vai começar a desenvolver mais a estrutura muscular, e as meninas vão começar o desenvolvimento dos seios, vão começar a desenvolver o sistema genital, vai começar a surgir pelos, né? Os quadris das meninas vão começar a arredondar, né? Que vai formar as características femininas, e isso vão começar depois da puberdade, tá certo? Então, a puberdade é exatamente esse período. E agradeço a atenção de vocês, e essa foi a nossa aula, tá certo?